Olá, nerds de todo o multiverso, eu sou o Igor de Mello e próxima semana, no dia 26 de julho, finalmente estreia Deadpool e Wolverine. Mas antes de chegar no alto, passamos pelo baixo, fundo do poço. Então vamos relembrar fatos, curiosidades e a história do Deadpool de X-Men Origins Wolverine, que foi também interpretado pelo Ryan Reynolds, e deu muito errado. Mas deu errado para no fim dar certo, porque o Ryan Reynolds usou o fracasso desse filme para obter o seu próprio Deadpool, que é esse que conhecemos. Porque o próprio Ryan Reynolds, quando viu os conceitos e coisas a respeito desse Deadpool do filme de 2009, ele já tinha falado que os fãs iriam odiar. Ele até tentou convencer os executivos para que isso fosse mudado, só que não obteve sucesso. Ele teve que aguentar firme e fazer aquilo para pensar, depois, agora eu vou usar isso para conseguir o meu. Um guerreiro esse Ryan Reynolds. E lembrando que até conseguiu o filme, no meio disso teve também o Lanterna Verde, né? Que foi outro fracasso. Meu Deus, esse coitado se enfiou em cada enrascada. Mas enfim, o responsável por aquela merda de Deadpool foi esse cidadão aí, ó. Tom Rothman, que era uma figura-chave envolvida na produção de X-Men Origins Wolverine. Ele era o chefe da 20th Century Fox na época. Teve grande influência sobre o filme. Ah, e lembrando uma coisa, a culpa do Galactus ser uma nuvem no Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado, é dele também, tá? Esse corno. O cara não sabe merda nenhuma, inventa de dar pitaco nas coisas e sai essas porcaria aí. Assiste X-Men Origins Wolverine, quando o Wade ainda é Wade, ele até tenta ser um pouquinho fiel ali ao Deadpool, ele brinca, faz umas piadas, não cala a boca, né? Não é lá essas coisas, mas ele parecia estar indo pro caminho que conhecemos do Deadpool. Só que aí depois, no final, vão lá e costuram a boca do cara do nada e fazem aquelas merda. Inclusive, as falas que ele tem no início do filme foi o próprio Ryan Reynolds que escreveu, porque ele explicou já que nem roteiro tinha, era tipo, chegava a galera pra filmar lá e o diretor dizia, então, vamos fazendo aí e depois a gente vê. Aí o Ryan Reynolds recebeu um papel dizendo só o que era pra fazer, que não tinha as falas. Ele foi lá a próprio punho e escreveu algumas coisas ali para tentar remendar, né? Porque nesse filme o Deadpool é apresentado como uma mistura de vários poderes de outros mutantes. Eu não sei de onde é que esse Tom Rothman tirou essa ideia, porque, bicho, isso não é fiel aos quadrinhos. Além disso, nem lógica tem, porque, tipo, aquelas lâminas que saem da mão dele é muito longa. Muito mais longa do que as garras de Wolverine, até maior que o próprio braço do personagem. Então, não é nem preciso ser cientista ou matemático para perceber que não tinha como aquelas lâminas caber dentro do braço do cara, porque é maior. Nem isso os caras se atentaram, bicho. Mas não foram todos os executivos que trabalharam no filme que concordaram com algumas decisões tomadas. O próprio diretor, o Gavin Wood, também odiou essa versão do Deadpool. Ele já deu uma entrevista há algum tempo atrás, culpando primeiro a classificação PG-13 pela versão do Deadpool. Pra mim isso não é bem uma explicação, porque mesmo que ele não falasse palavrão, dava pra ter um Deadpool fiel, mas enfim, ele mostra que a culpa não foi dele. Ele queria fazer outra coisa, mas os executivos fizeram essas merdas. Mas ele fala uma coisa interessante, que o estúdio estava testando o Deadpool. Basicamente eles fizeram essa versão para depois tentar fazer a fiel. Só que ninguém pensou na mídia negativa que isso ia trazer. Se eles tivessem feito desde o início o Deadpool como conhecemos, aí era outra história. Mas enfim, para finalizar, o Woody ele elogia o Ryan Reynolds por devolver ao Deadpool a sua glória. Inclusive, o estúdio chegou pro Ryan Reynolds e disse que se ele quisesse fazer o seu filme Deadpool, ele ia ter que interpretar o Wade da maneira que a Fox exigia, ou seja, a primeira maneira, ou seria substituído por outro ator. Então por isso que ele teve que aguentar tudo calado. E também o Ryan Reynolds não é quem ele é hoje em dia. Ele era um ator menor na época. Então ele teve que aguentar. Hoje em dia mesmo não ia precisar disso, porque o Ryan Reynolds, se ele chega num projeto, ele manda em quem ele quiser. Quando o cara tem noção, isso é uma boa qualidade. Aí é onde ele disse que concordou fazer aquele Deadpool com a boca costurada e tudo, para poder futuramente corrigir aquela versão distorcida do personagem. Só que não era uma garantia que ele ia conseguir. Levou 7 anos, e nesse meio tempo, o filme do Lanterna Verde, para que ele conseguisse fazer o que quisesse. Tudo mudou quando aquelas imagens testes foram vazadas, né, na internet, e aí os fãs enlouqueceram e disseram, aí todo mundo ficou, eu quero ver esse Deadpool. Quem vazou essas imagens, embora ele negue, mas muito provavelmente foi o próprio Ryan Reynolds. Ele fez de propósito justamente para conseguir, deu super certo. E com toda a empolgação, né, com aquele teaser, lembrando, ele tá cantando, né, com a roupa fiel, tudo o que o Deadpool é. E aí foi quando os fãs pressionaram e a Fox viu, não, a gente tem que fazer esse filme, e aceitaram as ideias do Ryan. Aparentemente foi a primeira vez que a Fox resolveu ouvir os fãs, né?
Inclusive, o próprio X-Men Origins Wolverine, além dos inúmeros problemas de bastidores, ele também vazou online um mês antes do lançamento. E aí, as reações sobre o filme já começaram antes mesmo da estreia, inclusive do Deadpool. Aí, nesse um mês, os executivos enlouqueceram, viram todo mundo falando mal, e aí queriam que o Ryan Reynolds fosse até o set de gravação para consertar o final do filme. Só que eles não tinham mais tempo, nem orçamento para poder refazer tudo sobre o Deadpool, e era tarde demais. Um mês não dá para fazer isso. Eles podiam até conseguir filmar, mas editar não. Aí ia ficar um estilo o bigode do Superman em Liga da Justiça 2017. E também o próprio Reynolds negou fazer isso, porque ele disse que não fazia sentido tentar consertar o personagem porque esse problema estava mais enraizado. Então deixa como tá e depois a gente vê. Foi tipo isso. E hoje em dia esse primeiro Deadpool é um grande meme, né? Que vez ou outra fazem comentários, o próprio Deadpool faz. Até mesmo a franquia de videogames Marvel vs Capcom 3 fez uma zoeira sobre isso. A gente tem uma luta entre o Deadpool e o Wolverine e quando o Deadpool vence, ele diz: é assim que você vence o Wolverine, pessoal. E você nem precisa de explosões ópticas. É uma referência bem escancarada ao fato de que o Deadpool nunca precisou de uma rajada óptica saindo dos olhos para derrotar o Wolverine. Ou seja, a Fox não precisava mudar o personagem de forma tão drástica. Porque a gente teve ali no clímax do filme aquele Deadpool usando a rajada do Ciclope, né? Pra lutar contra o Wolverine e o Dente de Sabre. Com aquele CGI horrível. E nos próprios filmes solos do Deadpool sempre há várias piadas com isso. No primeiro filme tem, no segundo filme a piada é melhor ainda porque o Deadpool volta no tempo e corrige o erro matando a versão anterior de si mesmo. Aquilo ali é maravilhoso. Essa representação negativa do Deadpool nesse filme afetou a forma como o personagem foi visto em outras mídias. Podia ter sido o fim do Deadpool. Ainda bem que o Ryan Reynolds lutou por isso. E se você acha esse visual do X-Men Origins Wolverine estranho, bizarro e nada a ver, está certo. Mas acredite, seria bem pior. Aí você pode pensar, Igor, mas isso é possível? Com certeza, porque já foi revelado também visuais alternativos e bizarros do Deadpool, como vocês estão vendo aí na tela. Alguns deles parecem personagens saídos do The Last of Us. Bicho, olha esse, querendo fazer referência à máscara do Deadpool. É isso que dá deixar um executivo engravatado que nunca abriu um quadrinho na vida opinar em um filme ou série. Foi isso também que quase matou os filmes da DC. Para a pessoa trabalhar com esse tipo de material, tem que entender, saber e não sair dando pitaco assim. Infelizmente, Hollywood ainda tem muito disso. A Sony é um exemplo. Claramente eles não sabem o que estão fazendo com aqueles personagens. Estão atirando para tudo quanto é lado. Felizmente, isso vem mudando. Até mesmo na DC. Pela primeira vez a DC tem um selo separado e comandado por alguém que realmente entende, que é o James Gunn. Inclusive, confere o vídeo que eu fiz falando sobre o Superman, que vai inaugurar esse novo universo DC. E bom, o primeiro encontro entre o Wolverine de Hugh Jackman e o Deadpool de Ryan Reynolds foi desastroso. E parecia que não íamos ter mais, afinal o Logan até então tido seu fim em 2017. Eis que os anos foram passando, o Hugh Jackman já estava em outra, mas a possibilidade de ver o seu personagem ao lado do Deadpool o fez mudar de ideia sobre a sua aposentadoria. Hugh Jackman contou recentemente que estava um dia dirigindo na estrada e literalmente veio como um raio essa certeza no fundo de suas entranhas que ele queria fazer um filme com o Ryan para o Deadpool e Wolverine ficarem juntos. O Ryan tinha feito a proposta e ele foi pensar. E aí depois ele viu que seria uma boa ideia. Porque ele fala que sempre viu seu trabalho em Logan como encerrado. Mas no fundo ele sempre ficou com aquela dúvida. Porque desde que viu o primeiro Deadpool, ele sempre pensou que Deadpool e Wolverine juntos seria muito interessante. Porque desde que ele colocou as garras, todo mundo falava sobre isso, só que nunca aconteceu. E aí quando veio a proposta, que inclusive até o próprio Kevin Feige aconselhou o Hugh Jackman a não voltar como Wolverine com medo de estragar o que foi feito em Logan, mas isso não vai acontecer porque o que foi feito em Logan tá feito e aquele Wolverine que a gente vê no filme provavelmente é uma variante do multiverso e não vai afetar em nada. E lembrando aqui rapidamente, em Deadpool e Wolverine, segundo a Marvel, seu erro mais significativo até agora, eles iniciam a sinopse com essa zoeira. No filme a gente vai ver o icônico mercenário tagarela Wade Wilson e o poderoso mutante Wolverine em uma aventura explosiva, onde o Wade desfruta de um momento de aparente calma ao lado de seus amigos, família e de sua ex Vanessa. Em contrapartida, Wolverine se recupera de seus ferimentos. Só que os caminhos dele se cruzam
dando início a uma improvável aliança, e juntos eles têm que enfrentar um inimigo formidável em comum, que é a Cassandra Nova, e isso desencadeia uma jornada repleta de ação, humor e reviravoltas surpreendentes. O Deadpool e Wolverine ele promete ser uma aventura épica, cheia de referências aos quadrinhos e momentos de pura adrenalina, proporcionando a nós fãs uma experiência única e inesquecível no universo de super-heróis, com várias participações especiais, onde provavelmente vamos ter vários atores que fizeram Mutantes na Fox retornando. E quem sabe mais o que? Afinal, estamos falando de Deadpool, e com ele tudo é possível. Então me contem nos comentários o que acharam da história do Deadpool, e saiu do fundo do poço para a mais alta glória. Afinal, eu não tenho dúvida que esse filme Deadpool e Wolverine vai bater 1 bilhão brincando, e quem sabe até mais. Tipo 2. Mas estamos muito perto de descobrir. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!